Olá pessoal, tudo bem? Eu, Heredi Fernandes, aqui mais uma vez, e agora para atender, eu acho que o maior índice de pedido dessas últimas semanas, que é um tutorial específico sobre o conselho de classe. Nós vamos começar e eu vou sugerir a vocês o seguinte: não avancem com esse vídeo sem entender todo o passo a passo. Eu fiz isso no primeiro curso de conselho de classe que eu fiz, depois eu me arrependi, porque quando eu retornei, eu percebi tudo que tinha de importante que eu fui pulando. Então isso aqui ajuda. Isso não é um vídeo para supervisor, tá? Isso é um vídeo para todos os envolvidos no conselho de classe. Eu digo todos: professor, aluno, equipe gestora, enfim, né? Especialista. Por quê? Porque aqui vai tematizar todas as funções. O conselho de classe abraça a escola. Então vamos lá. Olha, o primeiro foco que nós temos que ter no conselho de classe é no aluno. Então, tem medidas que são específicas aqui adiante, com foco no aluno. O que nós vamos observar em relação a esse aluno? Na sequência, nós vamos observar, já organizem isso, porque as fichas também vão girar em torno disso, com foco no professor. Quando eu falo foco no professor, o que esse professor está fazendo, a metodologia, as dificuldades, os avanços, os bons resultados. E é óbvio que se nós vamos ter um foco no professor, nós também temos um foco na instituição. Porque o professor ele não acerta sozinho, ele não erra sozinho. Então o professor representa uma instituição. Então vamos lá. Quando eu falo, gente, de conselho de classe, a primeira coisa que nós temos que entender e executar pensando nisso é a finalidade. Para que serve o conselho de classe? Tem gente que faz do conselho uma extensão de uma reunião pedagógica com avisos e tal. Não é isso. É um momento específico. Primeiro, deve ser utilizado para analisar o desenvolvimento do estudante no processo de aprendizagem. Então, se você sai do conselho de classe sem essa análise, você não cumpriu a principal finalidade dele. Segundo ponto, definir medidas pedagógicas a serem adotadas visando superar as dificuldades detectadas. É óbvio que o conselho também vai revelar os bons resultados, definir metas para parabenizar, até mesmo por questão de incentivo, né? Socializar as boas práticas para que os professores possam ajudar os demais colegas. Aí eu já vou chamar a atenção seguinte: se a reunião de conselho evidenciou muitas práticas bacanas, exitosas, marquem uma reunião, de preferência a primeira reunião após o conselho, para socializar essas práticas. Porque nós precisamos, no momento do conselho, ter esses dados catalogados, bem analisados e propor ações. Essa socialização de prática pode ser uma ação para o pós-conselho, por exemplo. Então, beleza. Nós vamos definir medidas pedagógicas a serem adotadas. É o momento que todos estão ali assentados para discutir quais são essas medidas em relação às dificuldades detectadas, obviamente, né? E é visando superar essas dificuldades. O que mais? Deliberar a respeito do avanço escolar e da frequência do estudante em cada bimestre e sua promoção ao final do ano letivo. Ah, mas o final do ano letivo está muito longo. Gente, nós estamos falando de organização. Então, nós precisamos saber como que esse aluno vai ser analisado em relação ao seu percurso, ao seu avanço, né? Nas práticas de ensino-aprendizagem. Como que vai ser acompanhada a frequência desse aluno. Já definir claramente as responsabilidades, os encaminhamentos, né? Não podemos perder esse aluno de vista. O foco do conselho deve ser a famosa frase nenhum a menos, né? E aí nós vamos pensar o seguinte: a organização do conselho, gente, passa por 3 momentos específicos, que é o pré-conselho. Esse pré-conselho, eu falo que ele é tudo. Por quê? Porque ele vai ajudar na agilização do conselho de classe. Então, tem muito supervisor, muito especialista, coordenador, porque agora os nomes são múltiplos, enfim, né? Especialista, supervisor, coordenador, orientador, todos somos nós, né? Tem muitos que deixam para fazer tudo na hora do conselho. Aí vira aquele tumulto. Não pode. Por que não pode? Esse pré-conselho, ele é feito para isso.
a fase de preparação para o desenvolvimento do conselho de classe, a partir da análise e reflexão das atividades relevantes, olha que eu destaquei, que foram desenvolvidas ao longo do bimestre. Estou na ficha aqui do pré-conselho. vamos discutir isso, vamos discutir aquilo. Gente, é só o que for essencial em relação ao quê? Foi proposta uma prática de ensino. O aluno aprendeu com essa proposta, ele não aprendeu, quais são as dificuldades? Façam esse levantamento em razão de importância, tenham critérios em relação a isso, tá? O que foi desenvolvido ao longo do bimestre, ok? Nós estamos fazendo uma revisitação às práticas desenvolvidas. Então, o pré-conselho deve contar já com fichas que devem ser entregues aos responsáveis, né, por cada critério analisado e que, obviamente, precisa ser devolvida, né? Cada uma dessas fichas precisa ser devolvida ao responsável, seja o coordenador, seja o vice-diretor, enfim, tem várias situações aí que pessoas diferentes administram, geralmente o especialista. Então, devolvidas ao especialista, eu sempre peço com prazo de 1 a 2 dias de antecedência. Todas precisam chegar para mim. Por quê? Porque, obviamente, eu vou precisar analisar essas fichas, eu vou precisar ver se encontro já alguma solução para alguns problemas detectados para poder levar para essa reunião de conselho. Então, a ficha não pode ser uma surpresa para quem está organizando. Depois, o próprio conselho. O conselho é o momento em que todos, com letra maiúscula, os envolvidos no processo se posicionam frente ao diagnóstico e também todos precisam conjuntamente, estou sendo até um pouco redundante, mas ok, definir metas para as proposições que favoreçam a aprendizagem dos estudantes. Então, olha só, eles vão se posicionar frente ao diagnóstico, né, aquilo que foi apresentado, e vão em conjunto definir o quê? As proposições que favoreçam a aprendizagem dos estudantes. Por que é tão importante esse todos, esse conjunto, enfim? Porque quando as pessoas ajudam a construir as ações, elas conhecem as ações, elas sabem a finalidade dessas ações e ajudam a executar. Então é um envolvimento, não é um que sai da reunião sabendo para explicar aos demais, não, gente. O pós-conselho é o momento em que as ações apontadas e discutidas no conselho de classe são aplicadas visando a melhoria do processo educacional. Então não adianta ir lá compor ata, compor registro. Tem gente que sai de um conselho de classe com 15 papéis, engavetam e pronto, esperando o próximo bimestre. Isso dá uma canseira, até no professor, obviamente, né, que é o que mais preenche ficha de pré-conselho. Puxa vida, mas eu parei tudo que eu estava fazendo, então naquela correria fiz não sei quantas fichas, foi lá, fez o conselho e aí nada foi feito, nada mudou. Então bate mesmo desânimo para fazer conselho em várias instituições. Então não deixem isso acontecer. Beleza. E as competências, então, que precisam ser desenvolvidas? Essas com foco no aluno. Quais são essas competências? E mais, quais são as competências que nós precisamos desenvolver com foco no trabalho do professor? Vamos entender quais são? Com foco no aluno, nós precisamos, olha bem, eu vou dar uma sugestão adiante de ficha para isso aqui, mas dependendo da realidade da sua escola, você pode montar a sua ficha, professor, especialista, podem conjuntamente aí discutir, apresentem aos gestores, né? Olha o que nós precisamos analisar. Essas fichas precisam contemplar isso. Avaliar o desempenho escolar da turma e dos estudantes individualmente, definindo o seu desempenho global. O que é isso? Vamos fazer isso estudante por estudante na hora do conselho? Gente, é suicídio. Então, assim, vocês já passaram o bimestre. Então, isso aqui precisa ser definido no pré-conselho. Cada professor, se nós estivermos falando do sexto ao nono e do ensino médio, cada professor analisar isso na sua disciplina, já levar isso aqui pronto para socializar. Se nós estivermos falando do regente de turma, então ele precisa já fazer isso com a sua turminha, analisar. Avaliar o desenvolvimento do estudante individualmente, considerando também a relação professor-estudante. Como que está essa relação? Gente, não fujam a isso. Vocês estão no conselho, nós somos seres humanos, discutam isso aqui para resolver. Tem aluno que toma ranço
do professor, a palavra é essa. Tem professor que toma ranço do aluno. E o pior, quando o ranço é mútuo, sabe? É recíproco. Então nós precisamos encontrar, são relações humanas, precisamos discutir, precisamos melhorar isso. Nós estamos em melhoria neste mundo em que vivemos. E o relacionamento entre os próprios estudantes. Então como que está? Se nós estamos no sistema virtual, é óbvio que tem. Vamos tentar, será que a gente está conseguindo fazer com que essa turminha se engaje? Ou cada um vai ali, posta a sua atividade, cada um volta para o seu canto, não tem interação nenhuma? Né? Será que nós conseguimos construir um laço de afetividade, sociabilidade nesse sistema virtual? Então, identificar os estudantes infrequentes e que necessitam de acompanhamento especial da escola. Então, assim, às vezes o menino sumiu, tem não sei quanto tempo, ninguém deu notícia do sumiço do menino, ninguém fez nada. Então, precisa fazer, nós temos aí o prazo para poder fazer a comunicação, a família, as várias tentativas, não deu certo as instâncias, né, ou o conselho tutelar, enfim, as motivações. Então, isso precisa ser feito e registrado. Então, precisamos identificar esses alunos e também já discutir os acompanhamentos que são necessários. Identificar e caracterizar os estudantes com dificuldade de aprendizagem. Gente, identificar e caracterizar. Todos os alunos da turma apresentaram algumas dificuldades de aprendizagem. Isso não é identificação e caracterização, não. Identificar é trabalhoso, é moroso, mas fulano tem dificuldade em XYZ, tá? Por que isso? Porque nós só resolvemos problemas especificamente delineados, tá? E aí nós vamos pensar o seguinte, é a turma toda? Provavelmente não. Então são aqueles alunos que o professor já percebeu que tem essas dificuldades mais acentuadas. Acompanhar os planos de trabalho dos estudantes em progressão parcial, mesmo que agora nesse período a gente fale muito em progressão continuada, tá? Que também deveria ter sido acrescentado aqui. Obviamente já tem que definir, né, quais são esses alunos da progressão continuada, que são aqueles do ciclo 2020-2021, saber o que já foi sanado, se não foi, quais as estratégias, ou então implementar essas estratégias, mas também sabemos que tem as progressões parciais não vencidas que precisam ser vencidas. Então, qual que é a situação, quais são os prazos para acordar isso? Identificar as possíveis causas das dificuldades no processo de ensino-aprendizagem. Então, se você levantou a dificuldade de aprendizagem, viu, às vezes uma dificuldade também no acompanhamento dessa progressão, quais são as causas? Porque vocês estão reunidos, precisam discutir como atacar essa causa, como minimizar ou solucionar essa causa. Verificar a necessidade de intervenção pedagógica. Então, assim, olha, se as habilidades não foram consolidadas, como que nós vamos intervir nessa situação? Então, precisamos registrar que tem uma necessidade de intervenção pedagógica, quer dizer, foram esgotadas as possibilidades, modificadas as metodologias ali ao longo do bimestre, esses alunos não apresentam rendimento. E aí eu convido vocês a assistirem o meu tutorial sobre o plano de ação da intervenção pedagógica, tá? Tem muita coisa aqui no canal sobre intervenção pedagógica. Acesse a playlist Tutoriais da Educação, que vocês vão encontrar lá uma lista, viu? É playlist, uma lista, muito bacana. Olha só, e o foco no trabalho do professor? Aquilo lá é o que nós precisamos saber em relação ao trabalho do aluno, em relação ao envolvimento do aluno. Agora tem coisas que nós precisamos saber em relação ao trabalho do professor. Tá? Analisar se as metodologias de ensino estão coerentes com as demandas de aprendizagem e interesse dos estudantes. Aqui eu vou falar especificamente para você, professor. Quando nós analisamos as suas metodologias de ensino conjuntamente, em momento algum nós estamos querendo dizer que você não sabe trabalhar, tá? Em momento algum nós estamos querendo dizer que nós sabemos mais que vocês, mesmo porque eu também sou professora. E o que acontece? Muitas vezes eu já pedi até a colegas meus de trabalho, eu na função de professora, para dizer assim, fulano, você ouviu minha aula hoje? Nossa, eu achei assim, não sei, acho que eu meio que embolei ali num ponto e tal. Você tem alguma sugestão para você me dar? Assim, você que estava apreciando? Então, o que acontece? Às vezes nós estamos empregando um método e não estamos avaliando esse método. E aí nós precisamos ter também essa humildade para deixar que isso seja analisado, para expor o que está sendo feito. E humildade não é só fingir que tem, não, é ter mesmo. É também aceitar, testar mudanças, enfim.
ver se estão sendo coerentes com a demanda de aprendizagem, né? Verificar a coerência dos critérios de avaliação adotados, bem como a coerência entre prática docente e a proposta da escola. Gente, olha só, tem professor que faz uma lista de atividades e entrega aos alunos. E aí você pergunta assim, professor, você averigou, olha bem, se o aluno está produzindo inferência? Ah, sim, averiguei, porque é geralzão, né? Então, ele não interpretou direito, não está produzindo inferência. Se perguntar a você, com base nas atividades que você apresentou, quais as dificuldades que ele apresentou em relação a produzir inferência, será que você sabe responder com base nas atividades avaliativas que você propôs? Definir as atividades de ensino e de intervenção a partir das competências e habilidades não consolidadas, buscando paralelamente a melhoria dos resultados das avaliações externas, CIMAV e SAEB. Então, olha só, nós precisamos propor atividades específicas de avaliação, com habilidades bem definidas. Precisamos analisar se o aluno aprendeu, se não aprendeu, as possíveis causas de não terem aprendido e propor atividades de ensino e de intervenção com base nesse diagnóstico. Que diagnóstico? Tanto o interno da escola quanto o externo, que também traz informações que nós precisamos trabalhar. Os registros, estamos chegando aqui ao final dessa primeira parte, porque a segunda parte é a apresentação das fichas, né, que eu sugiro para o pré-conselho e para o conselho e para o pós-conselho. Então, os registros, gente, as ocorrências e conclusões da reunião deverão ser registradas em ata, documento, que se constituirá, além de um documento escolar, um instrumento de consulta eventual e subsídio importante para a avaliação do próprio conselho de classe e também para o planejamento do trabalho escolar como um todo. Aqui eu vou falar demais, eu não sei se muitos aí que estão me ouvindo vão se identificar com esse meu sofrimento. Quantas vezes na minha vida eu já tive um diretor que colocava assim, o especialista faz o conselho e faz a ata. Gente, é uma falta de respeito, na minha opinião, sem tamanho, tá? Falo isso mesmo, eu sei que tem diretor também que está me ouvindo, e falo isso com propriedade. É falta de respeito com o profissional que está ali desenvolvendo aquela atividade e que já tem que ficar prestando atenção em fulano, em cicrano, em beltrano e propondo ações e articulando o trabalho e ainda precisa, no meio de uma instituição com tantos servidores, ter que registrar isso ou então ter que tentar, além de organizar um pré-conselho, ter que tentar identificar o que vai ter no conselho, porque ele vai fazer uma pré-ata. Isso é um absurdo. Ata é o registro daquela situação no momento em que ela acontece. Tá? É uma falta de respeito com a instituição, porque você coloca um servidor nessa multiplicidade de função para desenvolver o registro e a coordenação conjunta de um evento tão fundamental que é o conselho de classe. Então, assim, eu tomei isso para mim já tem um tempo. Que toda vez que isso acontecer, eu vou dar o grito, eu vou sim falar com a superintendência, com a inspetoria, sei lá, com quem for preciso, porque isso é uma prática simples. Olha, o conselho ele é composto por quem? Dá uma olhadinha aqui, será que no meio desses tantos não tem ninguém que pode fazer isso, além do especialista? É um desaforo. Diretor e ou vice-diretor estarão lá, especialista, por que tem e ou? Porque às vezes na ausência, na impossibilidade do diretor, né? O vice-diretor representa a gestão, sabemos disso. Especialista da educação básica, todos os professores, representantes do colegiado escolar, representantes de turma, representantes de pais e ou responsáveis, tá? Então, olha só, aqui estão os envolvidos, todos os que devem participar do conselho. Então, veja, se tem um diretor e o vice, gente, um vice-diretor às vezes pode fazer o registro, o diretor pode designar alguém da secretaria para ficar responsável. Não tem, todos estão em situações extremas, tem um eventual que às vezes pode ser deslocado para fazer, enfim. É uma reunião que pode estar sendo virtual, então vamos acordar que essa reunião vai ser gravada e vamos acordar um registro assim. Mas no especialista não, gente, não tem condição.
Então, olha só, agora eu vou apresentar a vocês as fichas que eu sugiro para o conselho e o preenchimento, como que deve ser o preenchimento dessas fichas. Então, pessoal, agora nós vamos à análise das fichas, né? São 2 páginas de fichas, obviamente que preenchidas, né? Vão se tornar aí, eu acredito que no máximo em 4 páginas. Primeiro cabeçalho, né? Com escola, turma, ano, professor, componente curricular. As potencialidades da turma. Aqui é importante falar sobre a questão da pontualidade na entrega das atividades, facilidade de compreensão, enfim, né? Aquelas habilidades também das avaliações que demonstram que a turma toda consolidou a habilidade proposta. Importante colocar aqui em potencialidades da turma. Fragilidades da turma, né? Às vezes atraso na entrega das atividades, os menores índices. Então, por exemplo, a turma não foi bem na parte de produção de inferência, na parte de interpretação de gráficos. Então, vocês perceberam que aquilo ali foi um percentual muito significativo em relação à turma. Vão colocar aqui na fragilidade da turma. Avaliação interna, eu sempre deixo aqui, 2 campos específicos, um para avaliação interna e o outro para avaliação externa. Nos 2 quesitos, nós vamos precisar avaliar os mesmos pontos, tá? Na avaliação interna, nós queremos saber o percentual de estudantes acima da média, de estudantes abaixo da média, a relação de alunos destaques e a relação de alunos que precisam de intervenção. Então, são aqueles casos, né, que não conseguiram, por exemplo, a média e que vocês perceberam também que não é um simples processo de recuperação, situação mais grave. Avaliação interna, principais dificuldades, habilidades não consolidadas da turma conforme avaliação interna. Então, nesse momento, nós temos que destacar as principais dificuldades da turma conforme avaliação interna. Nós estamos falando em turma. Então, as principais habilidades que não foram consolidadas, tá? Então, nós não estamos falando aqui mais de disciplina, nós estamos falando de aprendizagem. Quantitativo de alunos com rendimento insuficiente por disciplina. Então, aqui eu coloquei porque nós vamos saber, né, quantos alunos ficaram abaixo da média em cada uma dessas disciplinas, só registrar aqui abaixo. Em relação à avaliação externa, o mesmo procedimento lá acima. Relação descritiva dos estudantes com maiores dificuldades de aprendizagem e detalhamento da dificuldade conforme as avaliações realizadas. Vou chamar a atenção para esse quesito. Aqui nós detalhamos as principais dificuldades, olha só, da turma, tá? Dificuldades da turma na avaliação interna, dificuldades da turma na avaliação externa. Agora nós analisamos o conjunto das avaliações internas e externas e nós vamos listar a dificuldade, os alunos primeiro, só aqueles com maiores dificuldades e detalhar a dificuldade conforme essas 2 avaliações, tá? Então, não é para a turma toda, só para os alunos com mais dificuldades. Aí nós vamos listar as principais causas dessas dificuldades. Será o que foi que aconteceu? Então, aqui é importante o conjunto debater, não só o professor que assiste esse aluno. Nem sempre o professor consegue detectar essa causa sozinho. Ações de recuperação que foram empregadas durante o bimestre para tentar sanar as causas. Aqui é importante que se relate o que o professor fez na recuperação ao longo do bimestre, ao final do bimestre. Ações que serão desenvolvidas a partir dos resultados das avaliações internas e externas. Lembrando que, em função do tempo que o conselho tem, não vai ser possível, muitas vezes, delinear aqui todas as ações. Mas aí pode citar em termos geral, por exemplo, intervenção pedagógica, recuperação mais detalhada, e aí podem colocar sugestões que o conjunto ali reunido, né, pode propor, e em momentos já programados, por exemplo, no pós-conselho, já sentar com os responsáveis e delinear as ações com base nas sugestões que o grupo apresentou. Relação dos estudantes infrequentes, né? Para nós agora os que não entregaram PET, já que nós estamos contabilizando frequência por entrega de PET, essa é uma adaptação para o virtual.
Aqui é importante colocar o resultado da busca ativa e as ações acordadas para cada um desses alunos que ainda estão afastados do processo de ensino-aprendizagem. Essa outra parte, gente, é o foco no professor. Quanto às metodologias de ensino adotadas no bimestre demonstraram boa adequação, precisam melhorar? Quanto aos critérios de avaliação adotados, demonstraram coerência com a prática de ensino-aprendizagem, né? Já expliquei isso aí, vai só responder aqui. Se possibilitar identificar as habilidades, precisam melhorar em. Então, se não está adequado, em que o grupo acredita que precisa melhorar? Definir os critérios. Definir é sempre muito pontual. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Nós trabalhamos aqui em Minas Gerais com 25 pontos por bimestre. Então, como que vai ser distribuído esses 25 pontos ao longo do segundo bimestre? É isso. Quanto ao planejamento, mas o meu professor só está desenvolvendo o PET. Mas nós temos sim um planejamento, tá? Importante vocês acordarem isso. Os conteúdos foram selecionados em conformidade com as habilidades do currículo? Sim, parcialmente ou não. É lógico que você também analisou o PET, sabe se isso aconteceu, a complementação sua, enfim. Houve uma organização prévia em relação ao que deveria ser trabalhado semanalmente? Houve uma revisitação do plano para saber o que foi cumprido ou não? Porque se você planejou para uma semana, não deu conta de cumprir, então você revisitou para saber o quê? Olha, para redirecionar o plano da semana seguinte, essa organização foi devidamente registrada? Porque precisa ter esse registro, né? O que foi trabalhado com os alunos, cadê? Vocês estão no sistema virtual agora, mas isso não desobriga de ter um plano de aula, um planejamento semanal de trabalho. Em relação ao próximo bimestre, liste as habilidades essenciais do currículo que precisam ser tematizadas. Mas vai listar isso aqui no conselho? Não. Só ressaltando para vocês que eu pego esta lista, entrego às pessoas responsáveis e já coloco assim: essa lista eu estou te entregando, é com ela que eu vou trabalhar no conselho, preencha tudo o que pode ser preenchido previamente e me entregue com até 2 dias de antecedência em relação à data do conselho. Então vejam que isso aqui já é um direcionamento. Quanto ao plano de ação da intervenção pedagógica, isso para as pessoas que implementaram o plano, né? Que é o caso da minha escola. As ações programadas foram implementadas, quais resultados o plano já aponta? Então, colocar aqui, né? O que já foi possível perceber. Algumas ações foram readaptadas ou transformadas, porque, né, um plano é possível haver mudanças. Há necessidade de realizar novas adaptações? Se sim, quais? Às vezes a pessoa vai só responder sim, o conjunto vai discutir quais são essas mudanças. Projetos. Aqui já discuti, né, quais que foram desenvolvidos interdisciplinarmente, qual projeto está previsto para o segundo bimestre. Considerações da PUB, professora de ensino e uso da biblioteca. Considerações da eventual. Considerações da professora da sala de recurso. Considerando os objetivos postos para o ano de escolaridade, o resultado do bimestre foi positivo? Isso aqui é uma avaliação conjunta. Diante de tudo que foi discutido na turma, o conjunto vai deliberar se sim, se parcialmente ou se não. Avaliação do serviço de supervisão. Eu coloco como facultativo, né, se eles quiserem preencher, mas eu sempre peço para que preencham, citando os pontos positivos, que nós também precisamos de elogios, somos carentes de elogios, e o que precisa, obviamente, ser melhorado, né? Se possível, apresente sugestões de melhoria. Ficha pré-conselho de classe, alunos e família. Muito importante. Quais as maiores dificuldades que a turma teve ao longo do bimestre? Quais os prováveis motivos para essas dificuldades? O que a turma pode fazer para melhorar a situação descrita? Como a turma e a família sugerem a contribuição da escola para melhorar a situação descrita? O pós-conselho, gente, é o momento fundamental, é o que faz o conselho de classe ter credibilidade, na minha opinião. É o momento em que vocês vão acompanhar o desempenho escolar de estudantes que necessitam de plano de estudos por alguma questão específica, executar as ações planejadas no conselho, né? Acompanhar a execução das ações planejadas, efetuando os registros necessários. Então, olha só. Aqui eu sugiro essa tabelinha, eu sempre trabalho com ela. Ações acordadas para o segundo bimestre, porque aqui eu estou pensando num primeiro bimestre, mas tudo isso aqui que eu levantei eu faço ao longo de todos os bimestres, simplesmente modificando a numeração do bimestre, tá? Quais são as ações que foram acordadas, quais os prazos para cumprimento dessas ações, quem foram os responsáveis
delineados para essas ações. No próximo conselho, eu já inicio avaliando as melhorias apresentadas pela escola e o que ainda precisa melhorar. Olha, eu espero sinceramente que com isso o conselho de classe de vocês seja mais produtivo. Me ajudem a crescer com esse canal, compartilhem os vídeos, sugiram a inscrição no canal, deem uma força aí. Grande beijo!